ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvintes. Como vocês viram no título aí do episódio, hoje vamos falar do zoroastrismo. Isso é um pouquinho trava-língua ali. É algo que já citamos algumas vezes em episódios anteriores, aí, mas diferente de outras crenças parecidas, como o judaísmo, islamismo e cristianismo, aí, pelo tamanho mais limitado ali do zoroastrismo, compensa ter um episódio geral dele, né? Diferente dessas outras três religiões abraâmicas, né, do qual o ideal é ter episódios mais focados em alguns conceitos dentro de cada uma, porque elas são muito mais complexas pelo tudo que a gente tem de informação. E aí no episódio de hoje a gente tá aí com o Pablo. Olá. Estão aí com a Nilda. Oi, oi. E o Yamada. Olá, você. Os três aí vão me acompanhar aí durante o episódio pra gente explicar aí pra vocês, ouvintes, o que é esse tal de zoroastrismo. Que com certeza aí vocês já devem ter ouvido, que é um pouquinho mais desconhecido, mas a gente mesmo já citou, né, algumas vezes em si. Então a gente vai mostrar aí os detalhes mais a fundo dessa religião que ainda existe. Como eu falei, né, ele não é totalmente desconhecido, ele ainda tem tudo, mas a gente não tem tanta informação dele tão fácil quanto as outras religiões abraâmicas, né? Ou essas três que a gente citou. Judaísmo, islamismo, né? Cristianismo tem muito mais informação. É comum, né, que as pessoas já tenham ouvido falar, saiba até que é semelhante a essas três religiões monoteístas, mas não saber muitos dos detalhes. Eu mesmo não encontrei, não só tipo, oficiais em si, fontes no geral, também não encontrei tanta coisa em português. Né? Alguma coisa me diz que talvez em persa você ache mais. Sim. Eu imagino que sim. É que aí o meu conhecimento em persa é bem menor, assim, né? Então em inglês eu ainda consegui entender alguma coisa, né? Talvez você encontre alguma coisa em chinês. Que também não ajuda muito. Bom, mas então, o que, afinal de contas, é o zoroastrismo? Né? É uma religião bem antiga. É dito que a origem dela é anterior a 600 anos antes da Era Comum. Né? Às vezes é colocado como sendo até 4.000 anos atrás. Seria tipo, bem antes, né, dessa data, mas 600 AC é certeza que já tinha, mas antes mesmo já imagina de ter essa religião. Teria nascido ali na região do que atualmente seria o Irã, né, e aí por isso que é considerado uma religião persa. Obviamente tem influências ali das crenças locais que estavam ao redor. Essas influências incluem-se a Índia. Cultura e religião da Índia na época também influenciou o zoroastrismo. E acabei comparando aí com as três religiões abraâmicas, porque ela é considerada monoteísta. Tem a crença e a adoração no Ahura Mazda, esse que seria o nome da divindade. Ou Ahura Mazda, ou você vai encontrar também como Ahura Mazda, porque tem um H. Eu tô acostumado a chamar de Ahura Mazda, mas tanto faz você chamar, né? Assim. Eu pronuncio H, pra mim é Ahura Mazda. Mas aí uma coisa interessante com relação às traduções, né? Porque quando você vai traduzir do persa pro latim, né? Porque, o idioma persa, se não me engano, ele é escrito inclusive com os caracteres arábicos, né? Que é um silabário, enfim, se escreve diferente. Daí você vai tentar traduzir isso daí pro alfabeto latino, você acaba tendo que colocar umas letras ali que a gente não está muito acostumado, né? Para poder dar o sentido da sonoridade do original. E aí você depende de quem vai traduzir também, na verdade, né? É o que acontece muito, por exemplo, quando você vai traduzir do chinês. Mas, ouvinte, não se preocupe que essa própria divindade também tem outros nomes. Então, você fica na dúvida de qual chamar, mais pra frente a gente vai mostrar aí outros nomes que você pode chamar essa divindade, que, de certa forma, você pode também chamar simplesmente de Deus. Porque a questão de ser monoteísta é uma divindade ali única, mas a gente vai ver melhor isso daí, então pode chamar também de o Deus do zoroastrismo. Né? E como falei, né, é
teoricamente monoteísta, mas aí tem uns poréns, porque às vezes se encontra falando que não é monoteísta por causa que tem um oponente, né, do Ahura Mazda, o chamado Ahriman, e que também tem diversos outros nomes. E também, quando você pesquisa mais a fundo, você encontra outros seres. Eu acho isso legal pra caramba, essa confusão aí, né? Se é se é um só, se tem vários, se monoteísta, não é. E por mim eu acho legal que tenha essa confusão. Mas isso vai gerar muita treta, né? Às vezes a pessoa falando, não, é sim, porque ó, é um só, não tem como ser, porque ó, tá vendo, tem outro ser ali, né? Isso também, outras religiões monoteístas, as 3 religiões monoteístas mais conhecidas também passa por isso daí, de que quem é ali da religião vai defender que é monoteísta, sim, tem um Deus único, mas aí quem tá, às vezes, de fora vai falar, ó, não é bem monoteísta não, ó, esse Deus aí, na verdade, se divide em 3, então é 3, então não é, então fica aquela coisa, né, que então, fica a discussão em si, que aí, no caso do zoroastrismo, né, tem esse oponente dele, então é equivalente ao Deus bondoso, né, tem o Deus do mal e o Deus do bem, então não seria 2... E aí esses outros seres, né? Mas peraí, não são deuses, então o que são? São deuses menores? Aí fica toda essa discussão. Eu, como estou de fora, eu simplesmente aproveito e vejo a complexidade que tem. É interessante a gente ver um pouco da história da época, né? Porque como toda religião monoteísta, né? E a gente pode argumentar que o zoroastrismo é uma religião monoteísta, ela vai surgir no meio de uma religião, de religiões politeístas. E não no sentido de dizer que olha, agora tem um modelo que é melhor do que o de vocês, então abandone o de vocês e acredite só no meu. Mas sim que, olha só, o meu modelo tá desse jeito, mas o de vocês, ele se adapta também, ele se encaixa no meu modelo. E no sentido de, as divindades de vocês, elas estão erradas, ou elas não devem ser cultuadas. E aí você tem essa questão dessas várias noções. E aí a noção que você vai dar para a divindade que é diferente. Porque você chamar de divindade, às vezes você vai estar colocando no mesmo patamar da sua divindade. Se você quer ser monoteísta, é complicado. Então, às vezes, você cria uma categoria abaixo para dizer, não, então você não é bem uma divindade, você é como se fosse um auxiliar, um mensageiro, uma coisa menor ali. É um mensageiro também conhecido como anjo, né? Porque Conhecido como anjo, exato. Que muitos anjos, inclusive, né, dentro da angiologia, eles fazem referências a divindades de outras religiões. Na verdade, é muito mais comum você demonizar a divindade de outras religiões, daí o cristianismo, né, a gente já fez episódios inteiros dedicados a isso, mostrar como Baal, por exemplo, que era considerado um demônio, na verdade ele era uma divindade de uma religião do Oriente Médio. E a mesma coisa acontece nessa região do Irã. O mesmo exato processo. Na verdade, se não me engano, historicamente acontece primeiro com eles. Do que primeiro acontece com as religiões ali, com o zoroastrismo, e depois esse mesmo fenômeno vai acontecer com o judaísmo, né, que daí vai demonizar o Baal. Isso vai vir depois. Então, até nisso, o judaísmo não é tão original assim. Primeira vez que eu ouvi falar do zoroastrismo, né? Ele era usado como uma explicação como uma das origens do pensamento maniqueísta, né? Que é o maniqueísmo. Você ter o bem e o mal. Só isso, né? Você tem o Deus do bem, o Deus do mal, ou o Deus bom que combate o mal, ou o Deus bom que representa toda a bondade, e o que está longe dele é o mal. Essa luta do Ahura Mazda, tudo é apontado como a origem disso. Se isso é uma interpretação ocidental em cima da religião original ou não, já é outra discussão, mas é colocado como sendo uma das origens. Acabei num ponto aqui na pauta que também já tá com bastante coisa, mas isso é interessante, porque é bem comum quando você estuda o zoroastrismo meio por alto, assim, você fala, é uma religião maniqueísta, porque ela é famosa por ter esse negócio de dar ênfase de ter o lado bom e também ter o contraponto ruim. Né? Ainda que em outros monoteísmos você até encontre também algo assim, o zoroastrismo ele dá muita ênfase nisso quando você pesquisa. E aí é comum que você ouça isso, então é maniqueísta. Só que o cara que deu origem ao maniqueísmo, ele foi perseguido por pessoal do zoroastrismo porque deturpava um pouco as ideias, sabe? O pessoal tentou colocar o zoroastrismo como maniqueísta, sabe? Comparar, mas eles falaram, não é, sabe? E realmente, eu imagino, que eu falei, eu não encontrei nenhum zoroastrista, né, atualmente aí, mas eu imagino que talvez o pessoal que siga a religião realmente não goste dessa comparação,
sabe? Se alguém aí for ouvinte, for zoroastrista, se alguém conhecer, me confirma isso daí, mas eu imagino que não goste, porque no que eu vi, mostrou assim, tá, maniqueísmo não é isso daqui, surgiu desse cara, né, o Manes lá, tudo, né, surgiu disso daí, maniqueus, né, surgiu disso daí, mas você reduzir o zoroastrismo a isso daí, você tá fazendo uma comparação muito superficial, forçada, porque o zoroastrismo tem outras características. E aí é interessante olhar essa relação do maniqueísmo com o zoroastrismo, né, para ver como que essas informações chegam até a gente, que foi justamente através do pensamento grego. Para o grego era interessante comparar, e para o pensamento europeu de uma forma geral, é interessante comparar o zoroastrismo ao maniqueísmo, até mesmo porque o zoroastrismo ele não vai colocar uma única definição como coloca o cristianismo, que é apenas Deus, o resto tudo é resto, né? Você tem ali as divindades, ele é um pouco mais plural nesse sentido. E aí o maniqueísmo é uma boa forma europeia de você compreender esse pensamento de fora. Né, que nem uma discussão que a gente já teve há muito tempo atrás, né, mostrando, por exemplo, que a palavra religião só vai existir na Europa. Mas o que a gente chama de religião em outros países que não falam línguas latinas ou europeias vão ser religiões. O taoísmo, por exemplo, é uma religião, uma filosofia. O budismo é uma religião, já que eles não se chamam assim, porque né, não tem uma palavra para isso, né, naquele idioma. Então, como é que a gente pode se aproximar? Né? Como é que a gente pode entender? Então, a compreensão do maniqueísmo para olhar o zoroastrismo é uma forma europeia de você olhar para isso. Então é dentro da limitação do pensamento europeu, mas não que seja uma forma, eu não quero dizer que é errado ou é certo, mas é uma forma europeia própria. E aí dentro do pensamento do zoroastrismo, ele é bem diferente, obviamente, né? Como você comparar e falar, né, que o budismo é uma religião e o budismo vai falar, não, religião é por coisa para o europeu. Nós aqui vivemos diferente, a gente vive de uma forma, a gente chama de outra coisa. E o que você tinha falado questão do judaísmo, é legal também mostrar para o ouvinte que fica também uma certa dúvida. Eu puxo pro lado do zoroastrismo, mas qual que veio primeiro, né? Do zoroastrismo ou do judaísmo, de serem qual que é a religião monoteísta mais antiga, né? O judaísmo defende que eles são o mais antigo, mas tem essa ideia do zoroastrismo ser antes. Eu imagino que o zoroastrismo seria antes, eu acho. Aí é uma questão, a mesma briga entre Santos Dumont e os irmãos Wright para ver quem que inventou o avião. Por quê? Olha só, é toda uma questão de questão técnica, né? Os irmãos Wright eles vão ser de fato o primeiro a construir e fazer uma patente do avião. Só que a patente do avião que eles fazem, ninguém compra, ninguém paga e fica engavetado. E basicamente é um grande foda-se pro mundo, porque ninguém tá afim dessa patente. E aí, quando o Santos Dumont faz o primeiro avião e coloca em domínio público o projeto, aí todo mundo se interessa. Santos Dumont ele era de uma família rica, ele não precisava viver de patente. Os irmãos Wright eles eram americanos, eles precisavam ganhar dinheiro a todo custo. Mesmo se já tivesse dinheiro ou não, né? Mesmo é americano, dinheiro né? não importa. É americano que quer ganhar dinheiro, não tem nem aí. Né? Veja, por exemplo, o Edison, que também é a mesma coisa, ele só faz patente. Não inventou nada. E aí a questão de quem inventou o avião primeiro, bom, obviamente que se a gente for ser bem estrito, foram os irmãos Wright. Porque eles foram os que primeiro patentearam o projeto. Mas ninguém estava afim do projeto deles. Então o projeto que primeiro foi utilizado, de fato, como sendo o avião, foi do Santos Dumont. E aí ele ganha essa popularidade também. Na questão do zoroastrismo e do judaísmo, entra a mesma questão. Por quê? Se a gente olhar para qual que é a primeira religião monoteísta, entra muito na definição do que seria monoteísmo. Até porque eles vão ser mais ou menos contemporâneos, né, o zoroastrismo e o início do judaísmo, vai ser mais ou menos contemporâneo, só que quando o judaísmo surge, ele nasce dentro de uma base não necessariamente monoteísta, mas monolátrica, ou seja, de todos esses deuses a gente vai adorar apenas um. Mas eles não negam necessariamente os outros deuses. Então, ali, será que essa monolatria do início é considerável já um monoteísmo ou não? Não sabemos. Nessa mesma época você tem o Zoroastro que vai propor, então, que existem esses dois grandes deuses, né, Arimã e Ahura Mazda, e que a gente precisa, então, cultuar Ahura Mazda para que ele vença. Porque se a gente cultura Arimã, ele que vai vencer, e aí vai ser ruim para todo mundo. Ali ele também está defendendo a existência de duas divindades, mas a adoração de só uma. Seria um monoteísmo ou uma monolatria também? E aí, quando você começa a ter um avanço disso, você começa a ter um desenho diferente. E aí é que está a grande confusão de qual foi o primeiro. Eu acho, até mesmo que historicamente,
né? E até mesmo como uma organização de uma religião, o zoroastrismo veio primeiro. Porque o judaísmo ele vai se desenvolver ao longo de muito tempo, não como uma religião propriamente dita, mas como uma identidade étnica do povo hebreu. Até hoje ainda tem isso, né? Sim. Aí você tem essa questão de você, tipo, se você é judeu, não é porque você acredita e professa uma determinada religião, mas sim porque você tem essa identidade étnica. E durante muito tempo o judaísmo era isso, uma identidade étnica, então você tinha a adoração de uma divindade específica para eles, dentro desse culto maior de vários outros deuses. Então o primeiro que veio com um modelo diferente, falou, olha, vamos esquecer tudo isso, vamos entender que o mundo espiritual, por assim dizer, funciona desse jeito e vai propor uma organização própria, foi de fato o zoroastrismo. O zoroastrismo, eu fiquei imaginando dele ter vindo primeiro como monoteísta, muito pelo que eu fui pesquisando dele e as características que eu fui vendo, assim, é que isso daí também tá muito ligado com o que eu não conheço do judaísmo, né? Então tô falando assim, sem conhecer muito a fundo o judaísmo, mas ao meu ver, o zoroastrismo ele passa muito a ideia, assim, de bem uma coisa de transição, né? Assim, ele foi monoteísta, mas por ter sido primeiro, ele parece que carrega muito mais conceitos politeístas ali da região do que o judaísmo. O judaísmo, por mais que tenha a questão da monolatria, ele é muito mais focado em um ali. Agora, o próprio zoroastrismo já fica essa coisa dual, aí fica aquela coisa, mas está ao pé de igualdade os dois seres ou não, né? Mas essas indagações me passa mais uma imagem de uma coisa que está transicionando, né? Se de repente a gente considerasse o judaísmo como o primeiro monoteísta, a gente chamaria os zoroastrismos de monoteísmo 0.0, assim, sabe? Né? Tipo, meio que um pouquinho antes, porque ele ainda traria muita coisa do politeísmo, né? E por isso que fica bem complexo, fica até confuso como definir, né? O que é a divindade ali ou não, né? Porque para mim é muito essa imagem de transição entre o tipo de crença. Só para acrescentar mais alguma coisa, esse caldo, né, cultural todo, essa região do norte da Pérsia era uma região que fazia parte do que nós chamamos de Rota da Seda. No caso, ia tanto para a Índia quanto para a China. Você tem todo esse caldo de cultura, é por isso que a gente fala que tem um zoroastrismo na Índia, mas isso também chegou na Grécia. O local onde ficava isso fazia parte de uma das rotas de comércio mais antigas que existiram e que existe, numa área que realmente é propícia para passar, são pontos de passagem para você passar ali através dos desertos e das cadeias montanhosas. Então, toda essa crença pode ter acontecido, sabe aquele fenômeno do telefone sem fio, que chegou no Ocidente ou do que chegou na Índia não era o que era praticado na região original, que foi passando através de anos, através de comerciantes, através de caravanas e chegando à história dessa crença. E a Rota da Seda é a rota para transportar produtos, sedas e deuses solares, né? E muito do budismo também entrou foi da Índia para a China através da Rota da Seda, através dessas rotas comerciais que haviam ali, né? A gente chama de Rota da Seda, mas também haviam rotas marítimas ali, né, em outras regiões. Então era toda uma região comercial que a gente hoje em dia às vezes não se dá conta, mas ela já existia bem uns 600 ou 1000 anos antes de Cristo já existiam essas rotas, né? Porque você ia indo de entreposto em entreposto, de cidade em cidade. Isso fazia uma coisa sair da China, a seda sair da China e ir parar no Império do Mali, na África. Então, tem muita coisa assim que a gente não, né? A gente às vezes não tem essa percepção. E do jeito que a seda saía de um lugar para o outro, a ideia atraía, né? Bom, e como uma boa religião monoteísta, a gente tem o profeta dessa religião, que aí, no caso é o Zaratustra, ou também chamado de Zoroastro, né? Zoroastro, que ele fundou a religião, então daí que vem, Zoroastrismo. Mas Zoroastro é a versão grega do nome Zaratustra. E ele nasceu na região ali do Azerbaijão, que aí na época seria o norte ali da Pérsia. A data em si que ele nasceu é meio desconhecido, mas dizem que seria pelo século VII, antes da Era Comum. E a própria localização também é meio incerta, né? Durante a vida, ele recebeu uma visão do Aura Mazda sobre o que ocorre no mundo. E aí ele foi avisado sobre uma guerra
que se aproximava e como que as pessoas deveriam viver no mundo perante essa guerra, né? E diversas outras verdades aí instruídas pelo Deus para ele. E aí ele foi escolhido para informar o mundo sobre isso. Depois disso ele passou o resto da vida dele espalhando a palavra do Aura Mazda pelo Império Persa. Ele teria se tornado sacerdote antes, né, de ser convertido aí pro Aura Mazda. Ele tinha virado sacerdote lá pelos 15 anos, mas aí foi aos 30 que ele teve a revelação durante um festival de primavera. E aí um ser de luz chamado Vorumana que ensinou as coisas sobre o Deus. Então foi um outro ser ali que mostrou para ele, não foi nem a divindade em si. Foi daí que ele ficou sabendo como que era, né, do Aura Mazda, do embate que tem com o Ahriman, né, tudo as verdades aí. E aí ele começou a ensinar as pessoas para seguir esse caminho. E essas coisas que ele ia passando para as pessoas foi registrado nos Gathas e no Avesta, que são os textos, seria o livro sagrado, ali, que, com os ensinamentos, tudo, tem como deve se portar, né, e a parte histórica em si, histórica, né, tipo, da revelação, né, todas essas coisas. Seria, né, a gente vai acabar comparando com a Bíblia nesse sentido, né, que é o livro sagrado da religião. Conhecia esse livro como Zend Avesta. Tem um negócio interessante em relação ao zoroastrismo, que é mais em relação aos ensinamentos ou pilares dele, né? Olha como é que é diferente, né? Que eles têm o tríplice caminho de Asha, que é o Humata, Huksta e Huvarshta, que significa bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Eles priorizavam a caridade para manter a alma limpa e alinhada com a Asha, e outra prioridade era espalhar a felicidade, e que existia uma igualdade espiritual e dever dos gêneros. E por último, eles não tinham a esperança de recompensa, mas que a pessoa deveria ser bom pela bondade interior dele. E é interessante que parecem muitos pilares tanto do cristianismo, que vai surgir mais pra frente, como de outras religiões mais, como fala, mais religiões do proletariado, ou das pessoas mais pobres, que não investiam tanto na riqueza material, como se a sua riqueza material fosse uma recompensa divina. Todos esses ensinamentos tem nos livros, né, no Avesta, e só que logo de início não foi aceito. Óbvio, né? É comum, né? Porque o pessoal vem querer mudar ali, o pessoal não aceitou muito bem logo de cara, mas principalmente por essa questão que estaria ligado à ideia do monoteísmo, por causa que com isso ele rebaixou outros deuses como seres malignos, né? Mais pra frente a gente vai falar aí desses seres, mas ele acabou meio que dividindo alguns dos seres, que eram os deuses que tinha como que podem ter adoração, mas muitos ali são malignos e não deveria ter adoração, e isso o pessoal ficou puto. Aí depois de muito tempo que foi conseguindo, né? Mas logo de cara ele não conseguiu em si. Tanto que ele saiu lá do local, né? Aí tem-se uma narrativa, né? Aí você vê que já é dentro da parte religiosa, né, em si, né, algo histórico mesmo, que aí ele saiu, né, da casa dele, saiu ali do local, e aí num país, num rei chamado Vishtaspa, o rei e a rainha estavam ouvindo o Zoroastro falando com os líderes religiosos ali do local, né? Só que aí eles decidiram aceitar as ideias dele, colocando-se como uma religião oficial ali do reino, depois que o Zoroastro curou o cavalo do rei. Então é uma narrativa ali para mostrar, né, que o Zoroastro convenceu o rei, que conseguiu ali fazer um certo milagre em si, né? É assim, curou, né? Curar não precisaria ser um milagre, mas nesse caso mostra que foi uma coisa sobrenatural. Interessante ver que os convencimentos do poder, da realidade da divindade se dá pela demonstração do poder da divindade. Porque assim, de todos esses deuses, por que eu devo acreditar no seu e não posso acreditar em outro? Geralmente é porque o meu Deus ele é mais verdadeiro ou mais poderoso. E aí você mostra isso através da demonstração dos poderes de determinada divindade. Você vai falar, mas o meu Deus cura cavalos, né? Aí... E o seu faz o quê, né? E não é muito diferente no que se faz hoje em dia, por exemplo, com relação à propaganda política.
Porque você acaba escolhendo o candidato que faz mais promessas, ou que faz mais coisas, e não necessariamente aquele que tem uma proposta melhor, ou que racionalmente vai produzir alguma coisa melhor, mas sim aquele que consegue demonstrar alguma coisa do seu poder, e é claro que você vai escolher aquele que demonstra mais poder, porque, né? De certa forma, você iria escolher o Deus que entrega mais cestas básicas, né? Sim, sim, mas é bem isso, né? Ou dentadura, ou qualquer coisa assim. Né? Não é muito diferente esse processo de convencimento religioso, historicamente, do processo de convencimento político que é feito hoje em dia. Porque, inclusive, a mesma base de falta de criticidade é a mesma. Uhum. Né? Ninguém para entender o que está acontecendo. Né? Por que eu devo seguir por esse caminho? Por que eu devo assumir essa religião? Por que eu devo escolher determinado partido ou candidato político? Ninguém para pensar, só estão pensando naquilo que... Na promessa. A promessa, ou que o outro pode fazer por você. Ou, no caso, né, até uma questão interessante, né, porque entre na religião e na política também não é muito diferente, você acaba escolhendo muitas vezes por medo também. Uhum. Né? Então eu acho que até uma tática interessante de convencimento do zoroastrismo mostrar, olha só, você tem que aceitar e adorar a Ahura Mazda, porque senão o Ahriman vence. Né? Se não for esse daqui, o outro vai vencer. Então esse daqui é o único candidato possível que tem votos suficientes para poder derrotar o inimigo. E a gente não pode deixar que o inimigo vença. Né? É a mesma exata lógica que as pessoas usam. Verdade. Você tem que adorar o Ahura Mazda porque o Ahriman é comunista. Aí. É comunista, é ruim, não pode. Né? Ser uma barbuda aí, não pode nunca. Né? O 9 dedos não... Enfim, você cria toda uma mística para poder justificar por que tem que ser o seu Deus. E a parte da cria... idolatria também não tá muito longe, também não, né? Que se tem com as figuras aí. São movimentos bastante conhecidos. Você acha que é novidade? Ah, estão inventando agora de criar inimigos. Não, querido. Estão pegando aquela tática antiga, lá da Pérsia, não sei. Porque dá certo. Porque se não der certo, ninguém usava. Bom, e no caso do Zoroastro, deu certo. Depois de um tempinho aí, mas deu certo. Né? Na época que teve o Império Aquemênida, já acreditava-se que o zoroastrismo já estava ali bem estabelecido, mas aí com o crescimento desse império, quando foi na época do Ciro o Grande, o zoroastrismo acabou se expandindo. As relações políticas são coincidências, tá? E aí os imperadores que vieram depois, né, do Ciro o Grande, reconheceram a religião de forma oficial, né? Então ali aí o zoroastrismo chegou para ficar mesmo, né? Sabe qual a influência que Ciro também tem em relação ao judaísmo? História dos judeus, eles foram aprisionados e levados de escravos para a Babilônia, e o grande imperador que os liberou foi o Ciro. E depois disso é que o judaísmo realmente se estabelece como uma religião muito mais, digamos assim, com muito mais regras e até muito mais rígida do que era antes. É nessa época, inclusive, que o judaísmo se estabelece como religião. Se você tem a questão de uma etnia, aí é que vem a ideia da religião, porque aí nesse momento que você precisa escrever um livro, porque antes era tudo tradição oral, é aí que você precisa relatar a história, porque antes era, de novo, tudo tradição oral, e é justamente nessa época, e coincide, né, por isso que tem essa questão, né, de como que a gente vai dizer qual foi o primeiro. Nessa época do Ciro, a gente pode dizer claramente, os dois são duas religiões monoteístas. Mas qual veio primeiro em como religião monoteísta? Aí é disputável mesmo, aí vai muito do que você vai definir. É um grande caldo cultural acontecendo ali, gente. Tá? Sim, e fica difícil você separar o que vem, né? O que acontece ali. Inclusive, vários historiadores vão dizer que muito da organização do judaísmo nessa época vai se dar influenciado por vários sacerdotes do zoroastrismo. Uhum. Né, de como que a gente vai poder organizar uma religião, de como que a gente vai ter então um culto, de como é que vai ser a questão do reconhecimento da divindade, né, veio do zoroastrismo pro judaísmo e que depois vai acabar influenciando também o cristianismo mais na frente, muito mais o cristianismo depois. Sim, como até o Yamada falou, ali tem coisas que, né, relembra ali tudo, é bem próximo. Então aqui não dá pra distanciar, realmente um vai influenciando o outro, né? E assim, só que não dá pra se aprofundar aí muito na parte histórica em si, mas querendo ou não, esse foi o crescimento do zoroastrismo e toda a religião, o império que seja aí que cresce, uma hora pode acabar caindo.
No zoroastrismo, teve uma certa diminuição na época do Alexandre o Grande, porque acho que ele colocou crenças e cultura helenística, mas não foi realmente o fim. Na verdade, em nenhum caso aí foi o fim mesmo, porque o zoroastrismo ainda tem, mas não foi tanto uma queda tão grande quanto a que viria depois, que essa sim realmente desestabilizou bastante, que foi a chegada dos muçulmanos. Então, ou seja, um bom tempo depois, que aí com a chegada do islamismo, os muçulmanos ali na área acabou pondo para fora os seguidores do zoroastrismo e muitos foram para a Índia. Por isso que na Índia se encontra um bom tanto. Acho que na Índia, se não me engano, é o local que mais tem seguidores do zoroastrismo. Depois é o Irã, né? Mesmo eles tendo saído, ainda ficou, né, gente ali. E é um grupo, acho que é os Parta, ou Parsi, agora eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas é um grupo, né, tem um nome do grupo do pessoal que saiu do Irã, ali, né, da Pérsia, para a Índia, levando o zoroastrismo. Parsis é um grupo étnico-religioso que migrou do subcontinente indiano da Pérsia durante a conquista muçulmana. A palavra pronuncia Pársia, ou na língua persa, Parsi. Significa persa, mas também pode ser chamado de Farsi, com F, que é uma forma arabizada de se falar Parsi, que no árabe não existe o P. Eu já vi menções de que tem um povo, que é o povo Yazidi, que tem uma religião muito parecida com o zoroastrismo. Mas não é exatamente o zoroastrismo, mas remete ao culto a Mitra, apesar deles acabarem sendo meio que cristão, porque eles se batizam, né? Mas a religião deles é muito, assim, muito diferente. Não é muçulmana, não é cristã. Eles têm essa coisa de dualidade do Deus, do bem e do mal também. Então eu já vi gente falando que eles são um remanescente do zoroastrismo, apesar da religião deles não ser considerada zoroastrismo. São um povo muito antigo nessa região. Atualmente eles convivem muito com o povo curdo. Quando o ISIS, né, o ISIS atacou o norte do Iraque, a região da Síria, eles foram muito afetados. Foi quando eu ouvi falar. E aí disso, que eles têm uma religião que é considerada muito, muito antiga, que remete ao zoroastrismo e ao culto a Mitra. Apesar de já, por causa dos milhares de anos e influências, eles até, inclusive, se batizarem. Mas é um batizado deles e da religião deles. Bom, fechando essa parte aí do Zaratustra, né, ou do Zoroastro, que ele que começou a religião e tudo, né? E uma coisa que eu achei interessante, pode ser por falta de fonte, né, de encontrar em si, de conteúdo mesmo, mas mesmo tendo toda essa história, ele sendo profeta, ser algo bem antigo, e tendo uma data e locais incertos da onde ele nasceu, pouquíssimas vezes eu vi em algum lugar pondo que seria algo lendário, sabe? De ter aquela dúvida de realmente existiu ou não. Muitas vezes mostra, não, tá ali, existiu mesmo em si, sabe? Independente da religião, se existiu ou não em si, não vi muito. E isso a gente tem até a questão de Cristo, né? De colocando se existiu ou não em si. Do Zoroastro, não. Isso me chamou a atenção, né? Como eu falei, pode ser também porque você não encontra tanta fonte em si, né? Uma das questões para a gente poder questionar a historicidade são as discordâncias das fontes. Se a gente pega os evangelhos primeiros, né, os que não são canônicos, inclusive, os evangelhos gnósticos, os primeiros escritos sobre quem foi Jesus, ali a gente tem um monte de discordância a respeito da fonte, de quem é Jesus. Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, e aí a gente não tem como saber, de fato, qual que é, entre aspas, a história oficial. Então a gente pode questionar, inclusive, a historicidade. É o que acontece, por exemplo, com Moisés. Eu sempre vou trazer esse exemplo. Quando a gente olha, a principal fonte da história de Moisés é a Bíblia. Ok, a Bíblia, ela não necessariamente vai contradizer a história de Moisés. Talvez a maior contradição seja Moisés escreveu esse livro, mas ele contou sobre a própria morte. Opa, então ele não escreveu esse livro. O máximo é isso. Mas de resto, você tem inferências de histórias, não só referências, são inferências. Tipo, o faraó. Qual faraó? Não importa, o faraó. E só que daí quando a gente vai estudar a história do Egito, já que é faraó, a gente encontra evidências de vários faraós, mas a gente não encontra evidência de escravização de hebreus. Então, né,
Como é que fica? Então vamos ver ali. Os hebreus passaram 40 anos no deserto. Vamos ver se eles deixaram uma bituca de cigarro ali no deserto. Nada. Então não tem tanta evidência histórica. Daí a gente vai questionar a historicidade. E aí eu posso levantar 2 hipóteses sobre isso. Uma delas. Ou de fato você tem consistência histórica nas evidências sobre Zoroastro. Né? Então você tem diferentes fontes que vão trazer relatos consistentes. Ou você não tem fontes suficientes. Daí você não tem como levantar essa dúvida e você simplesmente aceita porque as fontes que são apresentadas elas são suficientes para você contar uma determinada história, mas você não vai necessariamente ter fontes suficientes para trazer histórias discordantes. Às vezes pode ser isso também, e aí eu não faço ideia qual que é, mas são 2 hipóteses que eu levanto aqui para poder, né, até pra gente não levantar pra gente não questionar a historicidade. Eu imagino que seja essa questão de não ter muita coisa, mas é interessante ver o motivo de não nenhuma parte ali questionar, né, em si. A gente falou aí do profeta do zoroastrismo, mas agora então vamos falar dos deuses, ou do Deus, né, em si. Vamos falar dos seres relacionados a essa religião. Bom, em primeiro lugar a gente tem aí o Deus Supremo Criador, o Ahura Mazda, o Ahura Mazda, ou um outro nome que ele tem é Ormuzd. Eu lembro que eu falei que ele tem outros nomes, um deles é esse. O Ahura Mazda significa Senhor da Sabedoria, usando o Aura, o Ahura, que seria o Senhor. Mazda, sabedoria. É a ideia de que ele sempre existiu ali, foi ele que criou o mundo e tudo de bom no mundo. Então, tipo, é fácil de descrever. Ele sempre existiu, criou o mundo e criou as coisas boas. Por que dá ênfase em criar as coisas boas? Porque a gente tem o contraponto dele, que é o Ahriman, que aí também ele é chamado de Angra Mainyu, e aí ele seria quem criou as coisas ruins. Doença, morte, tudo que tem de ruim no mundo, ele que criou. Ele é maligno e é o oponente do Ahura Mazda. Ele teria criado a caixa de Pandora, no caso. Sim. É interessante que nesse ponto eles colocam bem que o que é ruim, o que você reclama, o que você fica aquela coisa assim, pô Deus, você é todo poderoso aí, por que que existe o mal? Por que que existe isso? Aqui eles põem, aqui eles explicam que é porque tem o Ahriman, tá tendo a batalha, né, dos dois. Então, é a explicação do mal, né, da origem do mal. Não fica aquela coisa assim, que você pode pôr muitas vezes, a morte é algo ruim, mas é algo necessário, então Deus faz aquilo lá porque precisa mesmo, então a gente tem que entender, tem que aceitar a morte. Não, a morte é ruim mesmo, ela existe, você vai ter que aceitar porque não tem o que fazer, mas ela tá ali porque o Ahriman colocou, ele que estragou o que o Ahura Mazda fez. Mas se fosse só esses dois, ficaria simples, aí, mas tem outros seres, que são os Amesha Spenta. Esse nome eu acho bem estranho, mas ok. São 7 entidades, e aí é dito que são emanações do Ahura Mazda. Aí que vai também ficar aquela dúvida assim, não, mas peraí, são outros seres? Não, mas peraí, é a emanação dele, então ele ainda é um só, né? E aí cada um representaria uma qualidade que as pessoas devem seguir. Às vezes são chamados também de Spenta Mainyu, e sendo que esse nome, Spenta Mainyu, também é definido como uma das emanações dele. Por isso que às vezes você vê como sendo 6 ou 7 emanações. Quando é 7, coloca esse Spenta Mainyu como uma das emanações, que muitas vezes o pessoal compara como sendo o Espírito Santo. Eu acho até mais fácil comparar com a questão da Trindade. Não só porque o Espírito Santo dentro da teologia cristã aceita não é uma emanação de Deus. É Deus. Ponto. Não é uma forma, não é uma... Porque a gente fala de emanação, vamos pensar que pessoas têm emanações, um arroto, uma flatulência, uma emanação de um corpo humano, alguma coisa que sai, né? O Espírito Santo não é alguma coisa que sai de Deus, o Espírito Santo é Deus. Daí eu acho que é mais fácil entender os Amesha Spenta como 7 em 1. Se você considera que normalmente as divindades são consideradas seres superiores de existência, que um ser humano não consegue apreender totalmente, quer dizer que ele se divide em várias coisas menores, né? Se divide não, mas ele se apresenta com facetas diferentes para você conseguir entendê-lo melhor, faz um certo sentido em termos religiosos. Num pensamento religioso, olha, eu não consigo ver o Deus completamente, então eu tenho que ver ele fragmentadinho
para eu começar a conseguir entender cada vez uma parte dele, porque senão tudo para mim eu não consigo aprender. Tanto que aquele que, eu esqueci o nome dele lá, que se mostrou pros Zaratustra, o Vorumaná, ele seria uma dessas emanações, né? Então, e ali ele fez um papel meio tipo de um anjo também, assim, né? Você poderia colocar como algo assim, um anjo veio lá e avisou, né? Se colocasse para as outras religiões. Mas ele é um desses Amesha, né? Mas essa coisa do mensageiro dos deuses era uma coisa, que é a questão dos anjos não só o mensageiro das divindades boas ou más o que seja, era uma coisa muito presente na cultura daquela região ali, do Irã e da Mesopotâmia. Tá? Se a gente começar a reparar, a Ahura tem muito a ver com Azura, com alguns termos hindus, né? Não exatamente o mesmo significado, porque mais para frente a gente vai ter Daevas, que pode lembrar Deva, só que são seres diferentes, mas os nomes são muito parecidos e são seres algo sobrenatural que não é o Deus em si, mas é algo sobrenatural. Foi interessante, já citou aí os Ahuras e os Daevas, que a gente tem essas 7 emanações, que aí está bem relacionado ao Algamazda. Mas a gente tem outros seres, né? Então não acabou por aí. A gente tem os Ahuras e os Daevas, e aí forma realmente 2 grupos, ou seja, mais uma característica dual, né? Os Ahuras são os que os que podem receber adoração, né? Eles devem ser adorados, e os Daevas são os que devem ser rejeitados. Lembra, ouvinte, quando eu falei que o Zaratustra falou, tais deuses aqui não é para ser adorado, e por isso que muita gente cai em cima dele, né? Não aceitou? São esses Daevas, né? Os Daevas que, para alguém transformar isso em anjo e demônio é fácil, né? Porque tem uns que é do lado de Deus e outros são os oponentes, né? Porque até os Daevas eles estariam junto com o Ahriman. E aí a gente vê, né, essa questão de estar junto, a gente vê o Aura Mazda muitas vezes junto com um tal de Mitra, né? Então a gente já chegou aí a vez do Mitra, vindo ali da Índia, e um outro chamado Apannapati. Eles seriam 3 Ahuras, que estaria junto com o Aura Mazda, assim. Teoricamente teria vários, mas é muito comum ver a representação desses 3 de uma forma meio que junto, né, ali, fazendo uma trindade, de repente, né, assim. Então a gente vê esses 3. Aí o Mitra, a gente já falou várias vezes ali, tem um episódio aí sobre ele, que veio da Índia, passou pelo Irã, foi para Roma, é um deus peregrino, né, que fica andando ali. E o Apannapati, ele aparece como o criador da humanidade. Aquela questão que eu falei de que o Zoroastro, ele passa um que meio termo, sabe? Tipo, tá saindo de um politeísmo, indo para um monoteísmo. Por exemplo, esse Apannapati é um ser que criou a humanidade, onde você imagina num monoteísmo, você vai imaginar, foi o Ahura Mazda, foi o Deus, né? O Deus Supremo ali, o Deus Criador, é chamado de Deus Criador, né, também. Mas não, em certos locais você vai ter um outro ser, que é ele que é o criador da humanidade. Se fosse num politeísmo, seria tranquilo. Porque politeísmo tem vários deuses, um pode ser o supremo, quem pode ter criado a humanidade pode ser o outro, quem fez não sei o que com a humanidade ser o outro, né? É mais fácil você espalhar. Mas aí você vê um ser específico como criador da humanidade. Não encontrei nada muito a fundo nisso daí, mas eu imagino que isso não deva ser algo em todo local, de repente atualmente nem deva ter mais isso. Talvez atualmente eu imagino que o Ahura Mazda que leve toda a fama de criou tudo mesmo. Mas são também, da mesma forma que as emanações lá, que os Ameshas, eles são divindades são seres, né, ou divindades aí, como queira chamar, que está junto com o Ahura Mazda e auxilia ele, né. Eu pensei, é um conceito que é meio estranho para quem é cristão, mas é o fato de que talvez para esse povo a humanidade não tenha sido o centro da criação do Deus. Outro ser poderoso pode ter criado a humanidade, porque a humanidade não é o centro da criação, ou da vida, ou da existência. Eu peguei esse conceito, inclusive, de uma fala do Ayrton Krenak, que ele contando uma história de um Deus que o Deus criador voltou à humanidade e viu o mundo e tal. Aí um humano perguntou: o que você achou? Vocês são mais ou menos, sabe? E foi embora. Tipo, um dia ele lembrou que eu lembrei que eu criei os humanos, deixa eu ver como é que eles estão. Vocês são mais ou menos, evoluíram mais ou menos. Olha, vocês não são o centro do mundo. Tá sendo bonzinho até, ainda foi elogioso até.
No caso do zoroastrismo, a gente vê que eles criaram a gente pra ter voto. A gente tava comparando aí com questão de política e tudo aí, mas do Aura Mazda é bem assim. Eles criaram a gente aí pra ter voto, porque realmente a gente tem, voltando à questão lá de conceitos, né? O Yamada tinha falado já de alguns conceitos. Um outro conceito bem importante no zoroastrismo é o livre-arbítrio. Isso é uma coisa que é bem forte, é bem, né, mostrado bastante isso daí. Que aí, como tem esses dois lados, a gente vai escolher. E também não tem nada relacionado a uma culpa, um pecado original, nada assim. Então a gente tá neutro. A gente nasce neutro e aí a gente tem esses dois lados para escolher. Aí você vai para sua tendência boa ou má. E aí o Aura Mazda quer que a gente vá pro lado bom para ele ganhar, né? Então é bem coisa de votos, sabe? Você quer ter 50% mais um, aí o Aura Mazda ganha, seria isso. E já que a gente tá falando da gente, então vamos chegar agora na nossa criação. Que nem tem esse do Apan na parte de ter criado a humanidade, mas tem uma outra narrativa ali que mostra a nossa criação. Que aí é o Aura Mazda, ele cria um ser chamado Gaiomart, que é um ser sem gênero definido. Às vezes mostra que ele seria um ser humano, ele adorava, né, o Aura Mazda, mas às vezes dá a entender também de ser um monstro, né, assim, tem algumas representações não, mas algumas descrições, né. E aí, beleza, criou esse ser. E aí o Ahriman envia um outro ser chamado Jarri, que aí às vezes você também encontra ela sendo descrita como uma demônia da luxúria, da ênfase de ser feminino. Ela mata o Gaiomart e do cadáver dele surgem as árvores e aí das sementes e os ramos dão origem à vida. E aí, dentre essas vidas, está o primeiro casal de humanos. Então a gente veio de um cadáver de um ser sem gênero definido. Seria isso. E a Jarri, que o Ahriman tinha criado, ela também é a responsável pela menstruação. Ah, agora eu entendi porque ela é chamada de demônio. Quando eu estava pesquisando, eu estava conhecendo essa narrativa, isso me lembrou de Ishtar e o... agora esqueci o nome dele, o Enkidu. Por causa que aí vem, independente da questão de bom ou mal, tudo aí, mas um ser meio indefinido, né? Tudo bem, o Enkidu mostrava ser homem e tudo, mas ele era, tipo, tinha questão selvagem lá, tudo, né? E aí vem a Ishtar e aí transa com ele e tudo, né? Foi me lembrando disso daí, ele. Sabe? Sabe? Foi me lembrando. De repente veio daí. Porque você vê que nesse daqui, da Jarri, ela mata o Gaiomart, mas eles dão ênfase que ela é relacionada à luxúria, né? Pra ela matar ele, não precisaria estar falando que é da luxúria, né? Então vai ver do que ela matou, né? E tem que ver o que disso, quando chegou pra gente, acabou chegando, né, nesse tipo, né? Uma pessoa do mal, da luxúria, ou seja, está ligando a luxúria a uma coisa que talvez não seja boa, né? E principalmente quando fala demônia da luxúria, então já tá pondo, sabe, você vê que já é uma descrição posterior, aí põe como demônio, então já tá realmente pondo como errado, né? Mas ela, dentro do zoroastrismo ali, ela seria ruim, porque ela veio do Ahriman, né? Ela é amando dele. Bom, e também falando aí de nós, já que se você for seguir aí o Zoroastro, você tem que saber aí como que vai o além, né? Você tem que já estar preparado. A pessoa, ela é julgada, então tem um julgamento, tem um juízo final, a gente fala daqui a pouquinho, mas tem um julgamento da pessoa, e isso ocorre numa ponte. Aí você, zoroastrista, vai lá, vai cruzar a ponte. Se você for uma boa... 3 perguntas. E aí, se você for uma boa pessoa, uma bela mulher cheirosa o conduz. Se você for ruim, uma velha fedorenta que vai conduzir você pela ponte. Se for a mulher cheirosa, né? Se você for uma boa pessoa, a mulher cheirosa... É muito estranho isso daí, mas é assim. A mulher vai conduzir você, beleza, você vai ali só aguardar o juízo final. A velha fedida, que vai conduzir você, se você for uma má pessoa, vai conduzir você por um caminho da ponte onde vai ficando cada vez mais estreito. Cada vez mais, até você cair no abismo. O que eu achei interessante... e também tem um local neutro, que aí é coisa clássica, aí, né? Crianças, né? Que não teria como você julgar se foi bom ou mal, vai para esse local neutro ali.
Mas mesmo se você foi mal e você tá lá no abismo sofrendo, levando chicotada lá da horda do Ahriman, assim, as suas punições é temporária. Não se preocupa que não é uma punição eterna. Então, uma hora vai acabar. E uma hora realmente vai acabar porque vai chegar o juízo final. Depois de uma luta de 3.000 anos, o Sol e a Lua vão escurecer, o inverno vai tomar o mundo, e o desses seres que trabalham pro Ahriman, o mais terrível deles vai se libertar, que é o chamado de Azid Dahaka, ou Zahak, ou Dahak. Mas aí vai vir o Salvador do mundo, que vai nascer de uma virgem, ele vai ressuscitar os mortos, os impuros, né, o pessoal que estava ali apanhando ali no abismo, vai ser purificado, então vai limpar todos os pecados, né, o nome vai ficar limpo, não vai ter mais dívida nenhuma. De novo, a relação política não é proposital. E aí, como vai ter mais gente aí do lado do Aura Mazda, o bem vai vencer o mal e aí os humanos se tornam imortais, né? Só fazer um comentário anterior a essa questão do juízo final, né? Que é a questão de existir um lugar neutro. Aí você vê que a questão do purgatório, que existia no catolicismo, mas que não existe mais, né? Não saiu do nada, né? Não é um conceito que inventaram na Idade Média, tal coisa. Quer dizer, é um conceito que já existia. Talvez não fosse usado, talvez tenha sido relembrado por algum motivo, mas é um conceito. Inclusive, o pós-morte judaico é mais ou menos assim também. Você simplesmente fica lá, esperando, Fica aguardando. Guardando, né? Você não tem um... Cara, já é uma boa tortura. Não, mas não é, porque você não... É que nem se você estivesse dormindo, quando você fecha os olhos e apaga. Ah, tá, então de boa. E você só acorda depois, é mais ou menos assim. Então, tipo, a morte seria uma coisa, tipo, tá. você fica lá esperando Deus decidir o que vai fazer depois, né? Porque se fosse ficar esperando em tipo, uma sala de espera ali com a senha, aí seria tortura mesmo. Não, mas aí não tem senha, não. É só ficar lá esperando. A esperar com a senha é o inferno. Então. A gente falou aí dessa questão da criação dos humanos, falou mais ou menos como que é o Aura Mazda em si, mas aí tem uma vertente, que aí essa é bem específico. O Zoratrismo, ouvinte, você muitas vezes pode encontrar ele como Mazdeísmo, que é Aura Mazda, né? Mazdeísmo. Quando se fala do Mazdeísmo, é esse que a gente foi falando agora, são essas descrições aí. Mas a gente tem um que é chamado de Zoroastrismo Zurvanite, ou Zurvanismo. E aí essa vertente ela ganhou adeptos na época do Império Sassânida. E aí ela muda algumas coisas, ela fica até muito mais dual que o Zoratrismo em si. Ou que o Mazdeísmo, né, por assim dizer. Que ela coloca o Aura Mazda e o Ahriman realmente como irmãos gêmeos. E aí realmente estariam ali equivalentes. E no início haveria Zurvan, que seria uma divindade andrógena. Então o Aura Mazda não é o primeirão. Ele ou ela queria ter descendentes para que criasse o mundo. Então ele não ia criar o mundo, ele queria que alguém criasse. E aí ele teve Ormuzd e o Ahriman. E aí disse que quem ia ser o soberano ia ser o primogênito. Aí o Ahriman ouviu isso daí, né, dentro da barriga dela. O Ahriman ouviu isso e se antecipou, rasgou o útero e já quis nascer. Aí o Deus teve que fazer isso, né? O Deusa teve que conceber a liderança pro Ahriman. Só que ele percebeu a maldade que o Ahriman quis nisso, né? Teve nisso. Então ele limitou o poder do Ahriman por 9.000 anos. E aí depois o Ormuzd, que iria reinar para sempre. Aí que tá, essa que é a ideia de que agora a gente tá num momento ruim, porque a gente estaria nessa época de 9.000 anos, liderado pelo Ahriman, mas o Aura Mazda, né, o Ormuzd, nesse dos Zurvanite eu vejo sempre como Ormuzd, né? Ele quer trazer a gente, né, pro lado dele, que aí quando ele trouxer, quando vai acabar esses 9.000 anos, e aí ele vai vencer, né, com a nossa ajuda, vai vencer e aí vai ficar de boa para sempre, né, tudo vai ficar bem. E esse Zurvan, muitas vezes é dito que ele é o tempo. E aí, com isso, passando ali pelos gregos, vem a comparação dele ser o Cronos com CH, que é
é o Cronos voltado já pro tempo. É interessante ver sobre o zurvanismo que ele é um ramo extinto do zoroastrismo. O zurvanismo ele surgiu, ele ficou meio que restrito e acabou desaparecendo. E até hoje isso é uma discussão entre estudiosos da área para saber o porquê que eles sumiram. Se eles foram rechaçados pela entrada das culturas mais gregas e babilônicas, ou se foi também rechaçados pela cultura islâmica que estava entrando na região. Sabe-se que o urbanismo ele era mais regional, então provavelmente algum povo entrou lá e subjugou os urbanistas. Provavelmente tenha acontecido isso, mas isso ainda não é muito bem definido. Sabe-se que essa dualidade de que as divindades eram gêmeas foi praticamente extinta dentro do zoroastrismo. Surgiu e depois desapareceu. Eu imagino, né, essas outras, por ser algo localizado, que acabou extinguindo, né, ali, vindo com outras religiões, mas eu imagino que o próprio mazdeísmo, né, assim, seria o zoroastrismo mais padrão, que eu estaria vindo até hoje, de não aceitar, né? Então, de repente, também trava. Mesmo que, de repente, não extingua o zurvanismo, mas ele não vai aceitar, então vai manter muito localizado mesmo. Porque, por mais que ainda use os mesmos seres, tudo assim, você equiparar, porque, realmente, do zurvanismo vai estar comparando os dois. Os dois estão de pé de igualdade. É algo forte. Esse, sim, é o dualismo que quando você pesquisa o zoroastrismo de forma superficial, você ouve, né? Fala, é uma religião dualista, que aí tem dois deuses, um bem e um mal. O zurvanismo vai bem nessa pegada. O mazdeísmo, né, que tem até hoje aí, já não. Vai ter essa dualidade, mas mostra que não. O que é bom mesmo, o que é poderoso é o Ahura Mazda. O Ahriman é só um a mais abaixo ali que tá causando problema. Bom, como a gente falou, é uma religião extremamente antiga, mas ainda existe. Eu não encontrei nada mostrando que tenha algo aqui no Brasil. Se alguém conhecer algo daí, mostra aí que é legal, né? Se alguém for zoroastrista aí, falar legal, porque eu não encontrei nada aqui. Como eu falei, o que mais se tem é na Índia, no Irã, tem nos Estados Unidos, tem alguns outros locais lá, né? Eu vi uma proporção ali. Mas os que mais se encontra mesmo em média de 70 mil atualmente na Índia. Que é nada. Mas porque no geral mesmo também é dito que não tem mais do que 200 mil seguidores do Zoroastro. Mas aí você tem no Irã e nos Estados Unidos, tem alguns outros países assim, mas cada vez menos, né? Assim, bem pouco. Logo a gente vê quem tá vencendo. Que não é a Ahura Mazda. Ahriman está vencendo. É só esperar acabar os 9 mil anos, que aí... Se for por essa versão, é só esperar os 9 mil anos. Se for pela versão mais tradicional, aí a gente realmente tem que ir pro lado do Ahura Mazda pra dar voto pra ele. Se for 9 mil anos da revelação, não passou nem 3 mil direito ainda. Então isso quer dizer que dá tempo pra virar o jogo? Não sei se eles contam o fato de o número de seguidores da religião como se você não segue a religião, o restante todo mundo adora o Ahriman, entendeu? Talvez não, talvez você esteja na outra religião por desconhecimento, mas você, sendo bom, você tá do lado de Ahura. Isso aí, tem que verificar isso. Porque assim, dentro da lógica deles, inclusive, né, dentro desse desenvolvimento do zoroastrismo, quando você tem a criação do conceito de devas, você acaba encaixando ali dentro dos devas todas as outras divindades das outras religiões. Consequentemente, se você adora algum deva, ou seja, você adora alguma divindade de alguma outra religião, você está do lado de Ahriman. Me pergunto se Yahvé, Jesus ou Alá ou qualquer uma outra divindade monoteísta estaria em qual lado dentro dessa classificação do zoroastrismo? Seria uma manifestação de Ahura Mazda ou seria um deva? E aí a gente já pode ver qual lado tem mais seguidores. Eu não sei, porque, como diz, o Deus do Antigo Testamento é complicado. Muito complicado. O do Novo Testamento é um pouquinho mais bonzinho, mas do Antigo Testamento eu, como
tô neutro nessas questões, então eu tô mais do lado do Aramazda ali, né? Não acredito nele, mas eu tô do lado dele ali. O plano de governo dele é mais claro do que o do Ahriman. O do Ahriman só falou que ele faz o mal, né? Ali, o do Aramazda foi mais definido ali. Então, meus votos tá pro Aramazda. Pessoas, considerações finais? É uma religião que a gente não conhece tanto aqui no Ocidente. No Oriente é uma religião muito pequena, mas as ideias, corretamente ou, digamos assim, sendo mal interpretadas, influenciaram a humanidade, influenciam a humanidade até hoje, né? Essa questão da luta do bem contra o mal, né? Apesar de não ser apenas isso a religião deles, essa ideia ficou muito forte no mundo, principalmente no mundo ocidental. Uhum. Então é uma religião que ainda que nos influencia, apesar de talvez a parte que nos influenciar não seja a parte mais importante da religião, mas é uma coisa que nos influencia ainda. Tem um negócio interessante que é mais como curiosidade, é que a gente tem uma influência que muita gente viu sobre o zoroastrismo, mas nem percebeu que em Game of Thrones tinha lá o Deus da Luz, o Senhor da Luz, o Senhor da Chama. Aquilo ali é bebido diretamente do zoroastrismo. Para quem não sabe, o zoroastrismo ele tem o fogo como elemento principal. A gente acabou nem falando, né? Os dois elementos principais do zoroastrismo é a água e o fogo. A água no começo, o fogo no final, mas os dois eles representam a vida. E no Game of Thrones, o fogo em si, o Deus da Chama, o Senhor da Luz, ele era ligado a uma figura chamada Azor Ahai, que acabou nem sendo apresentado na série. Apesar que a série foi uma bagunça ou não, mas isso não vem aos gritos. O Azor Ahai, teoricamente, ele carregaria a Luminífera, que é a espada de chama, renascida de chamas, e que usaria para expulsar as trevas. Até a gente ficou empolgado quando viu isso. Quem era fã quem era fã de Game of Thrones? Ficou empolgado, ficou esperando isso, e acabou no final. Não deu em nada. Nem entendo, não deu em nada. Mas que a Ahura Mazda, ele tem muito. Ele serviu muito de inspiração pro Senhor da Luz que é mostrado em Game of Thrones. Os dois são praticamente a mesma entidade. Só que a gente nem percebeu. Porque realmente pouco da cultura pop explorou ele e muito menos a gente conhece. Mas por falar em manifestações culturais, tem duas. Uma especificamente que eu sempre me incomoda, que eu acho que tem a ver. Existe uma marca de carro japonesa chamada Mazda. E eu me questiono, será que existe alguma relação? Eu sempre me perguntei se tinha essa relação. Né? Eu conheci era uma marca muito mais popular, nunca veio para o Brasil, mas era muito popular, aparecia em alguns filmes, inclusive, nos anos 80. Até acabou perdendo espaço. Eu acho que ainda existe, mas não é tão conhecida. Não, ela existe no Japão, com que pareça, a sede em Hiroshima, né? O nome realmente vem do Azura Mazda. Tô vendo agora. Olha só. Pelo menos segundo a Wikipedia, né? Se você for ver o símbolo dela, tem pelo menos um dos símbolos tem umas asinhas aqui. E o símbolo principal do zoroastrismo tem duas asas, que é o principal símbolo. Tem um nome, aquele símbolo. Nota oficial da empresa, apesar de que o nome surgiu antes da nota oficial, né? Porque o Mazda ele veio por causa de um dos primeiros caminhões da empresa. Mas a nota oficial o nome também foi associado a Ahura Mazda, Deus da Luz, com a esperança de que iluminaria a imagem desses veículos compactos. É mais ou menos uma propaganda, né? Mas acho que eles viram o som, ficou com uma sonoridade boa e assumiram. Puta, essa empresa precisa crescer, ter mais coisa pro Mazda começar a ganhar mais aí. Eu não sei como que tá, né? A Mazda era muito popular por aqueles compactos. Foram os famosos compactos que entraram nos Estados Unidos e acabou com aquela indústria do muscle car que existia na região norte-americana e meio que deu um grande problema nas indústrias automobilísticas de lá e criou aquele cinturão Rusted Belt, cinturão enferrujado, que é ali perto de Chicago. A Mazda tem grande participação no que aconteceu naquela região. Porque pensa, os Estados Unidos tem um carro que cada pisada no acelerador vai 1 galão de gasolina e de repente chega no mercado um que
você dá uma gotinha de gasolina, você trabalha o mês inteiro. Então, Eu fiquei curioso pra ver qual que seria a empresa concorrente da Mazda. Porque aí a gente já sabe que é do Ariman. É a Ford, a Chevrolet, todas essas que estão gastando gasolina dá. demais, poluindo o ar, certo? sentido. E um carro que gasta menos gasolina e polui menos o ar tá do lado do bem. Faz todo sentido. Pra mim, a história é essa. Não quero nem saber mais. E, enfim, essa é uma das referências da cultura que eu conheço. Uma outra referência até interessante, não sei se vocês sabiam, mas os pais do Fred Mercury, eles eram zoroastristas. Eles eram, né, o Fred Mercury nasceu na Tanzânia, mas na época eles eram refugiados da Índia, que era colônia inglesa, e aí eles foram pra Tanzânia, onde Fred nasceu, mas eles trouxeram de lá. Eu descobri que o zoroastrismo ainda existia, isso há muito tempo aí, foi nisso. Já conhecia o zoroastrismo, sabia dessa questão de ser uma religião antiga, mas aí uma vez eu ouvi, né, disso daí, da família deles, ué, mas peraí. Então quer dizer que tinha até hoje, né, tudo aí que eu fiquei sabendo, né, de ser uma religião que continua até hoje. Porque também é a única pessoa assim que relacionada a alguém famoso que seguia dessa religião, porque eu não conheço, não lembro de ouvir falar mais ninguém, né, assim. Se você quer ter uma religião, sua religião tá meio problemática, vá pra Índia. Porque lá tem tanta religião que mais uma religião não costuma causar muito problema. Ainda mais se não for tão grande assim e tal, normalmente dá pra viver de boa. Porque tem muita religião lá. Né? Tem até um cristianismo lá que é totalmente diferente do cristianismo do Ocidente. Chegaram cristãos lá e fundaram um cristianismo que não seguiu nenhuma lógica da Europa. Gostei. Acabei de encontrar uma referência do ritual fúnebre do zoroastrismo, que é uma coisa bem interessante. Que é assim, era prática comum, né? Você enterrar ou você queimar as pessoas. No zoroastrismo você tem uma outra prática fúnebre, que é você construir torres altas e deixar as pessoas, os corpos no alto dessas torres para serem comidos pelos urubus. Os urubus eram vistos justamente como quem ia dar conta dos corpos, né? Como uma forma de você não contaminar a terra. Essas torres, elas servem para isso. Foi bom ter explicado a questão das torres, porque eu tinha visto isso daí, de não enterrar ali pra não contaminar. Então, o que eu tinha visto falava, então eles deixavam os corpos. Aí eu fiquei, assim, caramba, deixa o negócio largado, né? Mas deixa num local próprio. Um local próprio, daí os urubus iam lá e comiam. Né? Que é uma forma de você, inclusive, é até bastante higiênico, diria eu. Tirando o fato de que às vezes, né, tipo, o urubu pegava um pedaço e saía voando com o pedaço na boca, esse pedaço caía no meio da rua. Aí, de repente, caía uma mão de alguém. O que é isso? Né? Caiu da boca do urubu. E aí começou a ser problema. Né? E, recentemente, por uma questão também para evitar esse tipo de problema, eles começaram a adotar a prática de cremação. Mas as torres de silêncio eram umas práticas bem comuns durante muito tempo. Bem interessante, bem interessante. Então, ouvinte, espero aí que tenha gostado do episódio aí, ter conhecido mais do zoroastrismo, né? Essa religião é algo que compensa pesquisar mais a fundo, né? Ainda que tenha pouca coisa em português, eu peguei pouquíssimo em português para montar essa pauta, né? Mas vale a pena para ver a nuance que tem dessa transição entre os sistemas de crença ali da época, né? Indo do politeísmo para o monoteísmo. Isso me marcou bastante quando eu tava estudando isso daí. Eu vejo ele bem como essa questão dessa transição. Isso, na verdade, para mim, falando bem até, assim, sabe? Porque, mostra muita complexidade, muitos elementos ali da região e da época. Isso eu acho bem legal, né? Isso deixa bem confuso. E, então, para entender bem, você tem que delimitar ali a região e a época do qual você está analisando o zoroastrismo, que a gente mostrou, né, que tem uma vertente, atualmente já muda um pouco, que é bem antiga. Então tem que ver, estou estudando de tal época era grande, né, pegou todo o Império Persa, tudo foi mudando com o tempo. E aí o zoroastrismo a gente vê que não é apenas só uma religião monoteísta no meio de uma região politeísta. Para mim, eu vejo ela bem como um resultado de mistura de crenças ali dos locais, dos diversos deuses, porque vai desde do Irã até a Índia. A gente tem um Mitra vindo da Índia, passa por ali, outros seres da região acaba sendo agregado, e ainda assim ele se põe como um monoteísta, porque vai ter o Ser Supremo e os outros como emanações, como que quer que seja. Que também bem parecido com outras
religiões monoteístas, né? Mas é interessante a gente focar numa religião monoteísta que foge da trindade abraâmica. É legal ver outra que muitas vezes pode ter sido até anterior a elas, né? E é isso.